hoje. Quando acontece algo assim e um dos cônjuges morre e a situação do casamento já não está boa, já aconteceu de traição ou quase traição ou desconfiança de traição, porque os pais estão indignados. Aí a foto dela com os pais. Eles moram num apartamento, uma casa, num imóvel, que a Valesca, ela comprou de solteira e deu para o pai, né, para a mãe, para eles morarem. Nada mais natural, porque os pais fazem tudo e fizeram tudo para ela, né, pela esportista que era. E agora o marido está querendo que eles ou deixem esse imóvel ou paguem aluguel. Isso está correto, doutora? Você teve oportunidade de ver esse caso? Eu achei tão complexo, né? Então, na verdade... Um fica acusando o outro. Exato. Na verdade, o que a gente consegue acompanhar é muito pelo que a mídia tem trazido, né? Então, assim, eu vejo muitas especulações, cada hora uma história. Então, assim, uma das primeiras teses que eles estão trazendo seria que eles querem remover o marido, que é o inventariante do processo. Isso é normal. O que é um inventariante? O que faz e quem escolhe o inventariante? A lei determina que o inventariante será sempre, no caso dos cônjuges, o marido ou os herdeiros necessários, os descendentes. Agora, então a lei determina quem vai ser o inventariante, né? Já está escolhido. E qual é o papel dele? O papel dele é cuidar de todo o patrimônio. Ele tem que informar para o juiz tudo que tem de bens. E ele tem que informar e administrar, só que ele tem que prestar conta. Não é assim, eu faço da minha cabeça, não quero ouvir os herdeiros. Não, todo mundo participa do processo, que é o que deve estar acontecendo. Aí eu não preciso nem olhar o processo, que isso a gente é regra. Então, o marido foi lá, habilitou. Aí eles reclamam porque ele abriu muito rápido, mas é importante a gente frisar que o inventário tem tempo certo para fazer. Você tem 60 dias para abrir, senão você paga multa. Então, assim, ele abriu o inventário, foi nomeado inventariante. Porque muitos inventários demoram anos para a pessoa abrir. E não leva multa? Então, leva multa. Leva quando multa, descobrem, né? Não. Quando é automático, imposto. Porque tem gente aí que está fazendo inventário há 20 anos, meu Deus. Então, só que o inventário já está há 20 anos. Só que se ele entrou nos 60 dias, aí não pagou a multa. A lei fala. Agora, demora tanto tempo assim mesmo? Depende, principalmente quando tem briga. Se não for um consensual, não tiver tantos bens, é mais rápido, né? Vamos supor que não tenha briga nesse caso. Casei com um cara, não tivemos filhos, tenho os meus pais vivos, eu morri, Deus me livre, mas agora não. Eu morri, não é? Os bens não têm que ser divididos para o marido e para os pais? Tem, a ameação. Primeiro que depende do regime de casamento do casal. É parcial. Agora, parcial e até separação de bens, fica metade para os 50% para o marido e os outros 50%, como não tem descendentes, vai para os ascendentes. Os pais. Exatamente. Então, os pais, no caso dela, tem direito a 50%. O que está se discutindo, pelo que eu estou vendo, é que, na verdade, eles estão querendo, não é tirar os 50% que é dele de direito, e aí independe de traição, qualquer coisa. É retirar ele da inventariança, porque ele está ocultando patrimônio. Ele apresentou só um imóvel. Então, assim, eles querem remover ele, e aí, se comprovado que ele realmente está sonegando ou foi indigno, aí sim eles vão conseguir. Peraí, doutora, mas ele poderia vender o imóvel sem a assinatura dela, não? Em vida, ou depois que ela morreu? Não. Aí, por que é a tese da indignidade? O artigo 1814 do Código Civil, ele é muito expresso. Quando o herdeiro é indigno? Quando ele mata o autor da herança, que é o caso da Susana von Richthofen, que ela perdeu o direito da herança. Porque ela matou. Porque ela matou. Crime doloso contra a vida. O culposo nem entra aqui, é crime doloso contra a vida. Quando há crimes contra a honra e quando a pessoa que está em vida, não consegue dispor dos bens, que é isso onde está pegando aqui. A Valesca... E por que ele está sendo considerado indigno? Porque ele traiu? Não, não é pela traição. É porque eles dizem que ele não estava deixando essa venda de todos os bens. Isso daqui é notícia que a gente foi olhando, né? Mas dizem que os bens que foram vendidos em vida, foi ele que coagiu ela a vender. Então, houve uma coação. A família está dizendo que ela vendeu porque ele quase que obrigou. Exatamente. E ela não queria terminar com o casamento, não queria brigar com o marido, concordou. E aí, depois que vendeu, descobriu-se toda a questão da traição do filho e tudo mais, né? Então, assim, mas é muito importante deixar claro que a pena de indignos é só no processo penal, tem que ter condenação e tudo. Não é assim tão simples provar. Tantas perguntas povoando aqui a cabeça. Agora, se ele teve esse filho fora do casamento,
não tem nada a ver também. Não, não tem nada a ver, não entra, com a não era. herança, nem se nada. ele tivesse, se fosse ele ou falecido, aí o filho era o descendente e a Valesca teria a outra 50%. Aqui da parte da Valesca não tem nada a ver. Tá. Agora, outra dúvida é que os pais dizem que quando ela caiu, ele deixou as coisas na recepção, ele não foi, não viu, não quis ver, e deixou suas coisas na recepção e não participou, assim, nem financeiramente, nem para ajudar a família num momento como esse, do velório, do enterro, do sepultamento. Já ele diz que a família não deixou. Agora, como saber quem está mentindo, quem está dizendo a verdade? Como age a justiça diante disso? Na verdade, para a justiça, isso pouco importa, embora seja até triste falar dessa forma, né? É mais uma dor ali dos pais que realmente, né, perderam a filha e não tá. Mas para a justiça, se ele foi no enterro, não foi... Mas isso não ajuda a desenhar a figura da pessoa? Pode não demonstrar. Pesa? Então, é que o que eu tô vendo que estão atirando de vários lados. Estão querendo dizer que o marido induziu ela a cometer um suicídio, embora não tenham nada fechado com relação a isso. Se comprovar que ele induziu ela a um suicídio, aí sim a gente tem uma pena de indigno, porque entra na lei. Agora, mostrar que ele só vai perder o cargo de inventariante se ele realmente tiver sonegado os bens, se ele realmente estiver ocultando patrimônio ou não estiver administrando o direito. Fora isso, é muito difícil ele perder o cargo de inventariante por qualquer outra coisa, porque a lei lhe qualifica dessa forma. Então, assim, uma coisa importante, se a família da Valesca conseguir provar que ele sonegou, atirou bens e não apresentou, ele que vai perder todos os bens, porque é aplicada a pena de sonegados. Aí fica tudo com o pai e mãe. Pais, exatamente. Que a gente chama aplicação da pena de sonegados. E quem fiscaliza para saber se sonegou ou não? Então, aí é uma busca dos advogados que vai fazer, que através do judiciário e até de forma extrajudicial, que a gente faz uma verdadeira investigação patrimonial aí para ver, é um estudo, né, de onde que foi, para onde que vai. Porque não poderia mexer nisso. Se depois da morte dela, se ele mexeu de alguma forma fraudulenta com alguma procuração, por exemplo. É muito comum a mulher dar uma procuração para o marido. Isso e aí, é verdade. depois que falece, ele vai lá com a procuração e vende de forma fraudulenta. E, enfim, e se conseguir comprovar isso, a gente tem, além da pena de sonegados, a gente tem um crime também, né? Agora, alguns dizem também que esse apartamento, que agora ele quer que os pais dela, isso eu achei demais também, né? Paguem aluguel ou devolvam o imóvel. Ela fez de solteira. E se ela fez de solteira e eles são casados em regime de comunhão parcial de bens, se é que é verdade, diz que ela passou pro nome, estava no nome do pai dela, mas é uma coisa que ela conquistou antes de se casar. Então, isso já é estranho, Claudete, porque o que é meu antes do casamento... É só meu, não é? É só meu. Agora, o que acontece? Com a minha morte, ele se torna herdeiro também. Disso? Mas se ele não teve nada a ver com isso... É tanta pergunta que a gente vai... O inventário é bem complexo, por isso que a gente vai desenhando o inventário. É assim, e você sabe que tem o Código Civil tá para mudar. E isso vai mudar. Isso já tá no relatório, já tá. Vai mudar tudo. Vai mudar. Bom, tava na hora, né? Já tem bastante coisa aí no projeto e este é um dos temas no projeto. Como funciona hoje? Eu sou casada em separação total de bens, por exemplo. Se eu me divorciar hoje, o que é meu, o que é dele. Agora, se eu morrer hoje, o que é meu, particular, meu marido vai ter metade não, ele vai ser herdeiro necessário. Então, se eu te deixei 3 herdeiros, 2 filhos e o marido, eles vão dividir por formas iguais. Se eu, no caso da Valesca, não tive filhos, vai ser o marido com os pais. Ela não tem os pais, marido. Então, e se for no regime que vigora no Brasil, você chega lá e fala, quero casar e não fala como, é comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, exato. Agora, o código vai mudar isso. Qual que é o projeto ainda? Não foi aprovado, mas já foi escrito. É que na separação total de bens, na comunhão parcial, os bens particulares, eles não vão entrar não vai ser mais herdeiro necessário o cônjuge. Vai ser só dos herdeiros dos filhos.